Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esta santa celebração. Terceiro domingo do tempo comum, domingo da Palavra de Deus. Estimados irmãos, sejam bem-vindos a esta celebração do mistério pascal. Hoje, a mensagem do Evangelho nos convida ao seguimento radical de Jesus, que exige conversão e coragem para o anúncio do Reino dos Céus. No domingo da Palavra de Deus, estejamos atentos ao renovado pelo apelo do Senhor. Segue-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Cantemos com muita alegria para iniciarmos nossa celebração. Nos reunimos mais uma vez para agradecer a Deus, para pedir, para nos colocar em comunhão com os irmãos e, de modo especial, deixar que a graça de Deus entre na nossa vida. Que possamos, durante essa Santa Missa, nos abrir a esta graça maior e nos tornarmos melhores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito é Deus que nos reúne em seu amor. Bendito é Deus que, na sua infinita misericórdia, vem ao nosso encontro e quer perdoar os nossos pecados. Mas antes de pedirmos perdão a Deus, nós vamos conhecer a Heloísa, que será batizada nesta missa. Venham, Carmen. Por favor. A Heloísa tem quanto tempo de vida? A Heloísa está completando 7 meses hoje e ela está aqui para ser batizada. Heloísa, esta igreja te acolhe e te abençoa. Vamos dar salva de palmas para ela? E vamos aproveitar esse momento para pedirmos a Deus perdão dos nossos pecados. Bendito
Deus Todo-Poderoso, todo amor, toda bondade, tenha compaixão de nós. Perdoe o nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa falta de fé. Iluminando a nossa vida, tire o nosso medo, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Agradecemos pelos 81 anos da senhora Vitória Maria Pereira. Unimos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigir nossas ações segundo a vossa vontade, para que, em nome do vosso dileto Filho, mereçamos frutificar em boas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Ouçamos a palavra que nos ilumina e que nos transforma em missionários da Boa Nova. Ouçamos. Leitura do profeta Isaías. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulão e a terra de Neftalí, mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além-Jordão e da Galileia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentastes a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimiu o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais,
Tu os abateste como uma jornada de Madian. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu vos exorto, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Noé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isso porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso
Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome de Paulo que fostes batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação. Sede valendo os recursos da oratória, para nos salvar a cruz de Cristo, da sua força própria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Antes de ouvirmos o que a Santa Palavra tem a nos dizer, a Heloísa vai receber uma primeira oração. É feita no peito da criança para que o amor de Deus possa habitar nesta terra. Heloísa, assim como o Senhor tem no teu peito, que o amor de Deus venha dentro do teu coração, para que possas crescer no amor. Amém. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftalí, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftalí, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: mudem de mentalidade de vida, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Para nós, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém, Senhor. Caros irmãos, cada vez que nos reunimos para
celebrarmos na Eucaristia uma ação de graças ao Deus que nos ama e nos quer felizes, nós ouvimos a Santa Palavra. E na Santa Palavra nós recebemos aquilo que é necessário para podermos também nós estarmos em comunhão com esta realidade nova trazida por Jesus. É interessante que há quase 2000 anos esta palavra é proclamada. E ainda hoje muitos de nós teimamos em não seguir aquilo que é o princípio trazido por Jesus. Algumas vezes escolhemos alguns trechos para seguir e outros nós esquecemos. E o importante não são alguns trechos, o importante é o Espírito de Jesus, o jeito dele, a forma como ele nos apresentou este Deus. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, a visão sobre Deus é uma visão incompleta. São pessoas que estavam fazendo uma experiência de Deus, mas ainda não o conheciam plenamente. Por isso, acreditavam que Deus destruía as coisas, que Deus fazia uma série de coisas, que depois veio Jesus e disse: não é bem assim, não. Só que ainda hoje tem muita gente que, ao invés de seguir o que Jesus diz, permanece na visão antiga. Se ouvimos o profeta Isaías, na sua época, acreditava-se que Deus castigava povos, que Deus fazia determinadas coisas. Deus não castiga ninguém. É bem verdade que quando nos afastamos do seu amor, nós sofremos consequências de atos impensados, de atos que não valem a pena. Mas não é Deus nos castigando. Somos nós pagando o preço daquilo que nós escolhemos. Somos nós pagando o preço daquilo que nós vamos construindo. Os antigos tinham uma frase que eu gosto muito: quem planta ventos, em algum momento corre tempestades. O Deus está me castigando, não está, não. Deus não manda doenças, Deus não manda pragas, Deus não manda nada disso. Mas nós, quando nos afastamos do seu amor, caminhamos em lugares que não são bons. E por isso, pagamos o preço dele. Ouvimos tanto no Evangelho quanto na primeira leitura uma realidade que não era só daquele tempo. Já não devia ser dos nossos, mas ainda dos nossos tem muita gente caminhando nas trevas. E caminhar nas trevas é não viver a luz que Jesus nos trouxe. Uma luz perigosa, eu acho que sim. Um dos grandes modos de percebermos a graça de Deus é percebermos que quem está em Deus é livre, totalmente livre. O grande dom que Deus nos dá depois do dom da vida é o dom da liberdade. Quando nós vamos nos aproximando da sua luz, esta liberdade vai nos conduzindo às boas escolhas, vai nos conduzindo a sermos melhores. Quando vamos nos afastando da sua luz, aquele caminho de trevas vai nos conduzindo a fazermos escolhas ruins. As escolhas ruins nós costumamos chamar de pecados. As escolhas boas nós costumamos chamar de virtudes. E tanto uma quanto outra depende de nós, de cada um de nós. Me aproximo da luz que é Jesus, virtudes na minha vida. Me afasto de Jesus, caminho das trevas, pecados na minha vida. Por isso, o povo que andava nas trevas agora tem a possibilidade de ver uma luz. Porque uma luz está brilhando.
uma luz veio a este mundo e nos iluminou totalmente. Amém. Texto muito antigo, tem pelo menos 2.400 anos, escrito por um filósofo famoso de nome Platão, chamado de Mito da Caverna. O Platão, para poder contar uma história aí, foi muito criativo. Ele disse: imagine um grupo de pessoas que moram dentro de uma caverna. Essas pessoas estão amarradas de tal modo que elas não podem olhar para trás. Elas olham sempre para frente, onde está o fundo da caverna. Lá na boquinha da caverna entra uma luz. E essa luz vai criando sombras no fundo da caverna. E as pessoas vão se acostumando com aquelas sombras e vão acreditando que aquelas sombras são a verdade. Então, a pessoa já nasce vendo aquilo, acredita que é aquilo, que não tem mais jeito, porque sempre foi assim, porque nunca vai mudar. Mas eis que um dia, um deles, não sabemos por qual motivo, conseguiu se desvencilhar das amarras e conseguiu olhar para trás. Ao olhar para trás, primeira coisa, ele teve problemas. Porque quem está acostumado com as trevas, o olho não se acostuma com a luz, de primeira coisa. Então ele ficou como que cego. Mas ele continuou olhando. E aos poucos os olhos foram se acostumando. Ele começou a ver que aquilo que ele estava acostumado, que eram as sombras, correspondiam bem àquilo. E ele se levanta e vai até o início da caverna. E ele descobre uma coisa maravilhosa. Existiam cores. Ele começa a perceber que existiam cheiros. Existia uma série de coisas que ele nem sabia, porque afinal de contas, a realidade dele era somente as sombras. Ele faz uma experiência tão linda, tão maravilhosa, que ele toma uma decisão: vou voltar, vou contar para os meus irmãos, vou ajudá-los a se libertarem dessa caverna terrível. Ele volta. E quando ele volta, quem está acostumado com a luz, quando chega num lugar escuro, tem problemas também. Então todos eram capazes de dizer: nesse momento vai passar um carro, nesse momento vai passar isso, e ele já não era mais capaz disso, por dois motivos. Primeiro, porque ele não estava vendo bem aquelas sombras, porque ele estava acostumado com a verdade. Segundo, porque aquelas sombras já não diziam mais nada para ele, porque quem conhece a verdade não fica mais naquilo que são as aparências. Este homem então foi escolhido como rei deles, foi escolhido como principal deles, pelo contrário, foi aprisionado, foi colocado numa espécie de manicômio, porque ele estava louco, falando do negócio de cores, falando do negócio de cheiros, falando de qualquer outra coisa. Vamos fazer tudo isso para a nossa realidade de cristãos. O povo andava nas trevas, estava acostumado com visões erradas de Deus. Deus que era guerreiro, Deus que matava o grupo, que fazia o seu cuidado. E eis que surge um homem livre, Jesus. E ele diz: Deus não é assim, Deus é amor. Deus é um Pai amoroso que está de braços abertos para acolher o filho que queira retornar a casa. Um Pai bondoso que está sempre na sua misericórdia, sendo generoso para com todos. Está no capítulo 5, versículo 42 e seguintes de São Mateus, Jesus vai nos dizer: o Pai é tão bom que ele faz a chuva cair, tanto sobre os maus quanto sobre os bons, e faz o sol nascer, tanto para os justos quanto para os injustos. Nossa, o povo não gostou disso, não. Tanto é que
Qual é o prêmio que Jesus vai receber por ter mostrado a liberdade? A morte na cruz. E não a morte porque ele tinha feito alguma coisa ruim, mas porque ele trouxe algo perigoso, a liberdade de escolhas. Você não precisa viver 100% aquilo que os outros estão querendo, mas sim aquilo que é a vontade de Deus. E se nos aproximamos da luz, podemos escolher. Os dois exemplos que nós temos no Evangelho de hoje são muito elucidativos. Sejam os irmãos Pedro e André, sejam os irmãos João e Tiago. Eles tinham uma vidinha besta no dia a dia. Trabalhavam, viviam aquilo que era comum. Filho de pescador, pescador se tornava, que ia treinar os filhos para serem pescadores também. Aquela vidinha que não muda. Surge Jesus com uma proposta nova, perigosa demais. Como pescadores, eles têm o seu sustento, eles têm tudo. Pode ser chata a vida, mas ela já está resolvida. E vem Jesus e propõe um desestabilizar-se. Venham comigo. Para onde, Senhor? Para onde eu for. Veja o interessante. Não é venham comigo que agora eu tenho uma proposta que vai dar segurança para você, não. Eu vou te dar algo que você não tem. A liberdade. E a liberdade de escolher o certo, porque você vai caminhar na luz. Mas já que vocês são pescadores, então venham comigo, porque eu tenho uma proposta de pescaria para vocês. Ao invés de pescar peixes, se vocês vierem comigo, vocês vão se tornar pescadores de humanos. Entendermos isso não é difícil. A água é o habitat dos peixes. Ao pescar um peixe, você está tirando ele da vida para a morte. É isso que acontece. A água não é o nosso habitat. Por isso, pescar humano significa dizer tirar da morte para a vida. Mas de que águas nós estamos falando? Das águas do mar da vida. Não são das águas do oceano, do rio ou do raio que o mata. As águas do mar da vida que querem nos afogar. Então, qual é a missão de cristão? Tua, minha, de cada um de nós. Em primeiro lugar, nos deixarmos pescar por Jesus, para que Ele nos tire das águas do mar da vida que querem nos afogar e nos dê a terra firme, que significa dizer a salvação, a liberdade, tudo aquilo que é bom. E aquele que recebeu salvação, leva a salvação para o outro. Aquele que recebeu liberdade, leva a liberdade para o outro. Só podemos dar aquilo que possuímos. Por isso, para que algo bom surja de nós, é preciso que aceitemos algo bom que vem de Deus. Por isso, Jesus os liberta da vidinha besta e diz: agora vocês estão livres, libertem outras pessoas da vidinha besta também. E que vidinha besta é essa? Aquela vida que está debaixo do pecado, debaixo daquilo que não nos faz sermos melhores. O texto diz que eles imediatamente o seguiram. Estavam atentos. Nem sempre estamos atentos. E muitas vezes recusamos essa proposta tão maravilhosa de Deus. Daqui a pouquinho a Heloísa vai ser batizada. Para nós cristãos católicos, o batismo é o primeiro momento de sermos pescados por Deus. Os batismos antigos não eram, como vai ser dela, uma intuição.
era por imersão. E como é que funcionava? Nas primeiras igrejas, quem for da Europa para ter a oportunidade de ver isso, elas eram piscinas que possuíam 7 degraus. E o interessante é que ela possuía 7 degraus de um lado e 7 degraus do outro. Para ser batizado, a pessoa fazia todo o processo, cerca de 3 anos, viu? Era um processo muito pequeno, não. E nesse processo de 3 anos, podia ser reprovado, muito zero, tinha que refazer tudo, porque você tinha que mudar de vida. Ok. O que representava os 7 primeiros degraus? A descida. A cada degrau que você ia descendo, você ia morrendo para um dos pecados capitais. Morria da gula, morria da luxúria, morria da briga. Você ia morrendo. Quando você chegava na parte central da piscina, você já estava no volta do pescoço e alguém perguntava: você está disposto a morrer pelo Cristo? Porque sem morte não tem ressurreição, não tem como ter uma vida nova enquanto permanecemos na vida velha. E a pessoa dizia assim: eu quero. E a pessoa mergulhava, morria totalmente. Ao morrer totalmente, ela se levantava. Na Sagrada Escritura, levantar-se é ressuscitar. Ao levantar-se, ele estava vivo novamente, mas não podia voltar pelos degraus que tinha descido, porque em cada degrau ele tinha deixado o pecado capital. E se ele voltasse, ele ia pegar de volta tudo aquilo que ele foi deixando pelo caminho. Então ele subia pelo outro lado, 7 degraus, cada degrau representando um dom do Espírito Santo, para que ele pudesse começar uma vida nova, um dom de sabedoria, um dom de ciência, um dom de temor de Deus, com os dons do Espírito Santo. Uma vez que ele estava batizado, uma vez que ele tinha ressuscitado para uma vida nova, ele não podia mais viver a vida velha. Nós fomos batizados. Não está na hora de vivermos uma vida nova? Não está na hora de caminharmos na luz? E como é que caminhamos na luz? Vamos nos recordar do capítulo 5, versículo 16 de São Mateus, que acho que a gente já está recordando, porque toda semana você fala. Brilhe, portanto, a vossa luz através das vossas boas obras, para que os outros, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Se sou nova criatura, devo agir de forma nova. Só temos 2 Espíritos. Ou estamos no Espírito Santo, ou estamos no Espírito do mundo. Se estamos no Espírito Santo, caminhamos na luz e seguimos a Jesus Cristo. Se estamos no Espírito do mundo, vivemos qualquer coisa e dizemos que gostamos de Jesus Cristo. Eu e minha casa viveremos de acordo com o Senhor. O que está acontecendo? Que caminho para seguir? A primeira leitura nos diz que quando essa luz brilha, é tirado de nós o jugo, já não somos mais escravos, é tirado o peso do fardo, já não temos mais nada que nos obrigue, e é tirado aquilo que é próprio das pessoas que não têm o que fazer. O texto diz: o orgulho dos fiscais. O que é o orgulho dos fiscais? Aquela pessoa que acha que está na luz e, em vez de viver a própria vida, passa a ser fiscal da vida do outro. Olha, você viu fulano? Nossa, ele está vivendo. Uau, como meu marido devia estar aqui para ouvir. Não, quem está aqui é você. Essa palavra não é isso daqui é para o fulano, é para mim, não é para você. Porque não tem coisa mais terrível do que o fiscal. O fiscal não vive a própria vida porque está preocupado com a vida do outro. Vamos nos recordar que Deus deu uma vida para cada um de nós que está aqui no céu. Baixe um pouquinho sua cabeça. Vamos nos colocar diante de Deus, agradecer.
agradecendo por esse momento tão especial. Senhor Deus, de amor e de bondade, aqui estamos nós. No mundo que está em trevas, queremos caminhar na tua luz. Vem, Senhor, que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos guie, nos fortaleça para seguirmos os passos do teu Filho Jesus e caminharmos rumo à salvação. Perdoa-nos, Senhor, quando, por medo, nos afastamos da tua luz para seguir os ditames do mundo, as ideologias que não nos servem. Vem, Senhor, que a tua graça se faça presente, superando em nós as deficiências que o pecado nos traz. Que o teu amor se faça presente e que o levemos aos irmãos. Tudo isso te pedimos através do teu Filho Jesus, que contigo e o Espírito vive e reina para sempre. Ao professar a fé, nós estamos nos comprometendo a escolher a luz, a viver com Cristo, para que a Heloísa possa crescer no mundo melhor, no mundo mais justo da terra. Pode subir, por favor. Nós vamos estender as nossas mãos em direção a eles e nós vamos proclamar a nossa fé. Faça um credo pequeno, não é para fluir, não, porque assim a gente sabe de nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Chegou a hora de batizarmos em Cristo. Entrega para a Maria. Vem aqui em cima, Maria, fica bem. Está tudo junto. Vem, pode ser isso. Põe a mão no peito da criança.
lugar, tá bom? Que nome vocês deram nessa criança? Que nome vocês deram? E vocês querem que a Heloísa seja batizada nesta fé que acabamos de professar? Heloísa, eu te batizo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aproveitamos esse momento para pedir a Deus colocar nas suas mãos as nossas intenções, os nossos pedidos, na certeza de que Ele nos acolhe e nos quer ver felizes no seu amor. A cada resposta, diremos: Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor, vinde em nosso auxílio. Para que a palavra de Deus, ouvida e compreendida e posta em prática, seja inspiração para a igreja em saída, com júbilo e esperança, rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Para que a luz do Senhor, que vem sobre a terra, oriente os projetos e as ações da nossa comunidade em favor dos irmãos e irmãs necessitados, rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Para que as comunidades cristãs, reunidas em nome do Senhor nosso, Jesus Cristo, celebrem a unidade, a fraternidade e a justiça, rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pela Heloísa, que acabou de ser batizada, mas de modo especial pelos seus pais e famílios, para que tal modo estejam nessa graça de Deus, que, sendo uma luz na vida dela, a ajude a crescer em estatura, sabedoria e graça, e assim ela se torne uma grande mulher. Por essas famílias, rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Agradecendo a Deus pelo dom da vida, de modo especial daqueles que estão aniversariando, e nós colocamos de modo especial a vida da Dona Vitória Maria Pereira Guerra, para que a luz do Cristo brilhe sempre mais na sua vida, rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. E entregando na mão de Deus a vida dos nossos irmãos falecidos, de modo especial aqueles cuja memória trazemos, para que sejam acolhidos na festa da eternidade, rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pai de amor e de bondade, aqui estamos nós. Eis a luz dos nossos pedidos, a luz em nosso coração. Se for para o nosso bem e tua maior honra e glória, que se torne realidade na nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sob os dons apresentados pela Assembleia reunida, que serão consagrados e partilhados, resplandece a luz de Cristo ressuscitado. Cantemos a nossa vida em oferta. As forças também
oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei com bondade, Senhor, as nossas oferendas, para que sejam santificadas e nos tragam a salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo o nosso dever e salvação para nos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte de toda a vida, nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, mas em vossa providência continuais agindo no meio de nós. Com braço estendido e mão forte, guiastes o vosso povo de Israel pelo deserto. Agora, com a força do Espírito Santo, acompanhai sempre a vossa igreja peregrina neste mundo e a conduzis pelos caminhos da história, até a felicidade perfeita em vosso reino, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Por isso, também nós, com anjos e santos, proclamamos o hino da vossa glória. E enquanto estivermos cantando as glórias do Senhor, a igreja vai receber uma segunda unção. É feita com o óleo do crisma na testa da criança, para que o Espírito Santo de Deus esteja presente e a conduza sempre nos caminhos do amor e da paz. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé para a salvação do mundo. Anunciamos a obra do vosso amor, pela paixão, morte e cruz, vós o fizestes entrar na glória da ressurreição e o colocastes à vossa direita. Enquanto esperamos sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos pão da vida, cálice da bênção. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Ponei com bondade a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que nos foi entregue. Concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. O Espírito nos una no só corpo. Pai, confirmai na unidade os convidados a participar da vossa mesa, para que, seguindo na fé e na esperança pelos vossos caminhos, possamos irradiar no mundo alegria e confiança, em comunhão com o nosso Papa Leão, nosso Bispo Pedro Carlos, todos os bispos, presbíteros, diáconos e todo o vosso povo. Confirmai na unidade a vossa igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na paz do vosso Cristo, de modo especial aqueles cuja memória trazemos, e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes, acolhei-os na luz da vossa face. Na ressurreição, concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei também a nós, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, apóstolos, mártires, Santo André, São João Batista, hoje em modo especial, a Heloísa, que acabou de ser batizada, e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. E o padrinho vai pegar uma vela que está ali para acender. Esta vela que vocês vão segurar juntos para subir essa pessoa da família. Pode acender, pode subir a luz. Ela está feliz isso aqui. A vela menor é sempre um sinal da fé que tem que ser transmitido. A vela maior é a presença de Cristo. Vocês vão segurar juntos. E nós vamos rezar como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hoje vocês assumem diante de Deus um compromisso muito grande de fazer o possível e o impossível para que Heloísa se torne uma grande mulher. Se vocês fizerem tudo e ela não se tornar, azar é dela. Mas se ela não se tornar porque vocês não fizeram, boas palavras, bons gestos, boas ações. Criança vê, criança aprende, criança faz. Nesse momento vocês estão segurando uma vela, mas são vocês que têm que ser a luz na vida dessa criança. Então, ao apagar a vela, tome consciência. Vocês têm que iluminar a vida dela. Pode apagar. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-me, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade de vosso sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Salvemos o amor e na paz dos santos. Paz de Cristo. A paz de Deus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida, nos diz Jesus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de viver testemunhar, mas dizeis nossa palavra Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados, e o vosso rosto não se cubra de terror. Depois de
Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, e tendo recebido a graça de participar da vossa vida, nos gloriemos sempre dos vossos dons, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, a partir de semana que vem, já em fevereiro, nós retomamos com a missa das 7 horas. Então, voltamos àquilo que é o normal: 7, 9, 11 e 18 no domingo, 18 no sábado, 15 horas na sexta e 19 horas na quinta e na quarta. Então, isso é nosso normal. Para as nossas intenções, quando a gente tenta marcar, há 2 tipos de intenções: intenções particulares e intenções comunitárias. Intenções particulares são minhas, sou eu que vou rezar. Então, qualquer intenção particular vai para o coração. Intenções comunitárias: aniversários, aniversário de matrimônio, aniversário de batismo, aniversário de vida, aniversário de... não importa, é um dia especial. E para aqueles que já partiram, os primeiros 30 dias nós podemos rezar todos os dias. A partir dos primeiros 30 dias, a cada mês. A partir do primeiro ano, a cada ano. Então, mas eu quero rezar em todas as missas. Pode. No dia do aniversário é comunitário. Nos outros dias é particular. Porque assim a gente diferencia as coisas. Então, nas missas de quarta, quinta e sexta, a cada semana nós temos algum tema especial. Então, um dos dias é bênção dos enfermos, um dos dias é bênção de objetos. Então, depois isso vai estar no nosso folhetinho de avisos. Outras coisas mais que a gente vai encontrando. É isso que serve cerimonial. Será que eu esqueci outra coisa? Não esqueci. Mas ele fez a coisa certa, tem que lembrar.
algumas mudanças vão acontecendo e aos poucos a gente vai se adaptando. Toda mudança de padre causa uma certa desestabilidade, mas depois a gente percebe que a gente consegue continuar nos trilhos. Padre de consagração. Venha lá na frente, então. Por favor, suba o fique de vontade. Consagrarmos alguém é colocarmos esse alguém de modo especial nas mãos de Deus. Então vamos ficar em pé. Vamos estender as nossas mãos em direção à igreja, em direção aos seus pais e padrinhos. Senhor Deus, de amor e bondade, consagramos nas tuas mãos a vida de Heloísa. Dá, Senhor, que ela cresça em estatura, sabedoria e graça diante de ti e diante de nós. De modo especial, pedimos a intercessão de Maria Santíssima para que cubra a vida desta filha com o seu manto sagrado e assim, protegida do teu amor, ela possa vencer as barreiras, as dificuldades que aparecerão na sua vida. E assim como ela recebe padrinho e madrinha na terra, que Maria Santíssima e seu esposo São José sejam seus padrinhos dos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padrinho, madrinha, seja de consagração, seja de batismo, vocês têm que dar 3 tipos de presente para a criança. O primeiro tipo de presente está presente na vida dela. Foi para isso que vocês foram escolhidos. Segundo tipo de presente é aquela coisa boa que de vez em quando a gente dá para a criança ficar feliz. Terceiro tipo de presente, a bênção. Cada vez que comprar uma filhada, esse presente precisa ser dado. E é muito fácil. Egoísmo. Deus te abençoe e te guarde. Faça. Pai, mãe, pelo menos uma vez por dia, abençoe a sua filha. Padrinho, madrinha, cada vez que encontrar, esteja presente e de vez em quando dá o presente também, porque é bom. Bom, vamos dar as palmas para eles? E Deus vai te Senhor Deus, de amor e bondade, derrama sobre esses teus filhos as tuas graças e as tuas bênçãos, que durante a semana vivam o sacramento recebido, e de tal modo a tua luz brilhe sobre eles, que vençam barreiras, vençam dificuldades e caminhem nos teus caminhos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.